Olá, alunos do 7º ano. Sou o professor Abisaias Machado, professor de inglês, e estou mais uma vez aqui para transmitir para vocês o nosso primeiro assunto do terceiro bimestre, tá? E o nosso assunto é preposições, tá? Nós vamos trabalhar com algumas preposições. É claro que na língua inglesa existem muitas preposições, assim também como na língua portuguesa, mas aí nós vamos trabalhar com aquelas mais conhecidas na língua inglesa, ou da língua inglesa. Então, iniciemos aqui com prepositions. Nós temos aqui duas preposições, between e among, tá? Significado de between significa entre duas coisas, tá? Então, sempre que você for utilizar a preposição between, nós vamos utilizar ela com o significado, tá? Empregando entre duas coisas, dois objetos, tá? No caso, eu tenho aqui a frase, olha. My mother put the documents between two books. Minha mãe colocou o documento entre os dois livros, tá? Então, aí no caso, eu só posso utilizar esse between entre duas coisas. Diferente do among, que significa também entre, mas aí significa entre várias coisas, tá? Então, eu só posso utilizar o among entre várias coisas, vários objetos, tá? Então, eu tenho aqui, they are among friends. Eles estão entre os amigos, tá? Então, observe aí a utilização correta dessas duas preposições. Vamos para as próximas. Eu tenho aqui a preposição under e below. Under significa embaixo de e below significa abaixo de, tá? Há uma diferença aí. Eu tenho aqui, olha, observe bem os exemplos. The equipment is under the tree. Tá? O equipamento está embaixo da árvore. Eu tenho uma árvore aqui, então o equipamento está aqui embaixo da árvore, certo? Agora observe só essa outra frase aqui com below, tá? Below us, at our left, there was a big lake. Abaixo de nós, à nossa esquerda, havia um grande lago. Observem que há uma diferença aí de abaixo e embaixo, tá? Preposição over. Nós temos aí, o over significa no, na e sobre, tá? Só que esse sobre aí, olha, observem o uso, a posição superior. Nós temos aí que esse sobre, ele não é tocando no objeto, tá? No caso aqui, ó, observe bem só este exemplo aqui, ó. There are some birds flying over those trees. Existem alguns pássaros voando sobre aquelas árvores. Então, tipo, eles estão sobrevoando as árvores, mas eles não estão tocando nas árvores. Então, eu utilizo o over, tá? Que logo mais seguinte nós vamos ver qual é a preposição que nós vamos utilizar, que é sobre, mas tocando no objeto, tá? Aí eu tenho aqui, ó, the lamp is over the table. A lâmpada está sobre a mesa. Então, eu tenho a mesa aqui, a lâmpada está lá em cima. Então, ela está sobre a mesa, mas ela não está tocando na mesa, tá? Então, quando eu vou utilizar sobre sem tocar, então eu utilizo a preposição over. Agora aqui, on. Observe só essa preposição aí. No, na, em e sobre. Agora, nós temos aqui, ela é usada nos dias de semana, mês e ano, tá? Ou só o dia. Aí, usamos também nas ruas, sem números, avenidas e praças, estradas, rios, lagos, costas, sobre, superfícies e fronteiras, tá? Aí, vamos ver os usos dessa preposição, aonde eu posso usar. Aqui no caso eu tenho aqui, ó, he goes to the beach on Mondays and Fridays. Olha aí, ele vai à praia às segundas e sextas, tá?
Então eu tenho aí a preposição on, diante dos dias. Peter was born on April 18th. Então eu tenho aqui, Peter nasceu em 18 de abril. Então eu coloquei aí a preposição on, tá? Para significar em português em. We live on Summer Tree Street. Nós moramos na rua Summer Trees. Os trees, tá? Ok. Então observa aí a utilização dessa preposição, tá? Aí nós ainda temos ainda aqui on page 3, on television, on the radio, on the third floor, on the plane, on the ship, on the train, on the boat, on the bus. No caso aqui eu tenho on the page 3, tá? Na página 3, on television, na televisão, on the radio, no rádio, on the third floor, no terceiro andar, né? On the plane, no avião, on the ship, no barco, on the train, no trem, on the boat, no barco e on the bus, no ônibus, tá? Nós utilizamos também essa preposição aí nesses meios de transporte também, tá? Vamos ver agora aqui across e beside. Nós temos across, através, do outro lado de. The library is across the street. A biblioteca é do outro lado da rua. Então, across significa do outro lado ou através. Beside significa ao lado de. Então eu tenho aqui, the telephone is beside the radio. O telefone está ao lado do rádio. Eu tenho aqui behind ou behind, tá? Que significa atrás de. Então eu tenho essa figura aí, que eu tenho a criança, o adolescente, o menino, que está atrás aí dessa, parece uma cancela que tem uma brecha, né? Então ele está atrás, ou ela ou é ele, não dá para identificar direito. Mas aí eu tenho aí, ó, Paul is behind the building waiting. Paulo está atrás do prédio esperando, tá? The child is behind the door. Aí a criança está atrás da porta, tá? Eu acho que isso é uma porta aí, né? A porta que ela tem algumas aberturas. Então, o behind significa atrás. Eu tenho in front of, significa em frente de. The boxes are in front of the store. As caixas estão em frente da loja. She was in front of those people. Ela estava na frente daquelas pessoas. Então, in front of significa em frente de. Aí eu tenho aqui prepositions of place, eu tenho above, acima de, after, depois, among, entre, que a gente já viu, tá? Então eu tenho aqui acima de. The eagle is flying above the sky. A águia está voando acima do céu. After, que é depois. You will see the bookstore after the coffee shop. Você verá a livraria depois da cafeteria. Among, entre. My mother is among the other students. Minha mãe está entre os outros estudantes. Temos after aqui, before, o after, depois. After this concert, I went back home. Após o show, eu voltei para casa. I had a shower after dinner. Eu tomei banho depois do jantar. I'll go after you. Eu vou depois de você. Before. I have to tell you this before I forget. Eu tenho que falar isso para você antes que eu esquecer. Antes de eu esquecer. Before this day, I had never been to a Chinese restaurant. Antes desse dia, eu nunca tinha ido a um restaurante chinês, tá? Então são simples as preposições, tá? Não é tão difícil. Então essa foi a nossa aula, tá? Das preposições e thanks for watching this video, tá? Muito obrigado por assistir aqui esta aula com o professor Isaías Machado. E meu muito obrigado e até o nosso próximo assunto.